Quando a gente mora longe, algumas coisas começam a mudar. O sotaque muda um pouco, os hábitos mudam, os lugares ao nosso redor mudam. Mas existem coisas que continuam exatamente iguais. O cheiro do pão saindo do forno, o som de uma feira abrindo pela manhã, o gosto daquela comida que você conhece desde criança. Depois de um tempo morando do outro lado do mundo, eu voltei pro Ceará. E dessa vez, eu não queria conhecer restaurantes famosos. Eu queria reencontrar histórias. Porque algumas das melhores receitas que eu conheço nunca estiveram escritas em lugar nenhum. Elas vivem na memória das pessoas. E aí, paizão, quando foi que você me ensinou a fazer coxinha pela primeira vez? Quando eu vi que eu não ia conseguir dar conta desse cara comendo tanta coxinha, eu resolvi ensinar ele a fazer. Era o jeito. Eu cresci dentro de uma padaria. Enquanto outras crianças brincavam na rua, muitas vezes eu estava cercado por sacos de farinha, formas de pão, bandejas saindo do forno. Durante anos, meus pais acordaram quando a cidade ainda estava dormindo. Tudo para que, quando as portas se abrissem, existisse comida esperando por alguém. É engraçado pensar nisso hoje, porque quando eu era criança, aquilo parecia apenas trabalho. Mas depois que a gente cresce, percebe que estava assistindo uma história sendo construída. E no nosso caso, uma boa parte dessa história tinha um formato de coxinha. Pode parecer apenas um salgado, mas para mim ele representa muito mais. Representa os finais de semana trabalhando, as contas pagas, os desafios, as conquistas e a coragem de duas pessoas que decidiram construir uma vida através da comida. Coxinha começa pelo cheiro. Se o cheiro não chamar a atenção, não adianta fazer um formato bonito, uma coisa perfeita. Se o cheiro não te chamar, não adianta nem começar. E paizão, o que essa receita representa para você? Cara, esse aqui é o meu legado. Isso aqui não é só uma comida, é uma história, toda uma história. É o que eu deixo para vocês levarem adiante. Mas para entender a comida de um lugar, não basta olhar para quem cozinha. Também é preciso conhecer quem produz, quem vende, quem preserva tradições que sobrevivem há décadas. Se existe um lugar capaz de resumir o Ceará em poucos corredores, talvez seja o Mercado São Sebastião. Aqui cada banca parece contar uma história diferente. Alguns começaram há poucos anos, outras atravessam gerações inteiras. Você encontra frutas, ervas, carnes, queijos, panelas, histórias, opiniões, muitas opiniões. E é justamente isso que torna lugares como esse tão especiais. Eles não foram feitos para turistas. Eles existem porque a cidade precisa deles. E talvez por isso sejam tão autênticos. O mercado para mim é tudo, né? Porque aqui é tradição da coisa, quem gosta de coisa da terra, tem a manteiga, tem a nata, tem o queijo que vem tudo do interior. Então é tradição do mercado, é uma cultura muito forte, né? Todo mercado tem seus personagens, pessoas que parecem fazer parte da própria estrutura do lugar. Pessoas que conhecem cada corredor, cada banca e cada história. Conversar com alguém assim é quase como abrir um livro que nunca foi publicado. E de repente você percebe que a memória de uma cidade não vive nos prédios, ela vive nas pessoas. O show da televisão são os grandes artistas da manhã, do dia da manhã. Eu vou cantar essa música para alegar o canal de vocês, eu tenho certeza que se não melhorar, piora, não piora. Ai, que tristeza eu sinto agora em minha vida, ao ver sua boca unida assim em outra boca. Mas se tu quiseres voltar pra mim, ainda te quero. Somente tu, que noite de dia eu tanto espero. Fico sofrendo de amor por alguém que partiu, nunca mais voltou. Tá bom demais, é que manda. Existe uma regra não escrita dos mercados brasileiros. Se tem pastel e caldo de cana, você experimenta. Não importa quantas vezes já tenha comido. Não importa se você prometeu começar uma dieta na segunda-feira. Você experimenta. Algumas tradições simplesmente não devem ser questionadas. Quando a maioria das pessoas pensa no Ceará, imagina praias. Mas poucas horas de estrada são suficientes para revelar um lado completamente diferente do estado. Um lado mais frio, mais silencioso, mais lento. Guaramiranga parece desafiar tudo aquilo que se espera do Ceará. A temperatura cai, o ritmo desacelera e pela primeira vez na viagem, o som mais alto não vem das pessoas, vem da natureza. Talvez seja justamente por isso que tanta gente se apaixonou por esse lugar. Aqui não existe pressa, e isso se reflete até na comida. É fácil admirar um prato pronto. O difícil é enxergar tudo o que aconteceu antes dele existir. Cada ingrediente carrega uma história.
Cada processo carrega conhecimento acumulado por gerações. E visitar um engenho é um lembrete disso, porque antes da comida chegar à nossa mesa, ela passou pelas mãos de muita gente. Viajar através da comida nunca é apenas sobre sabor, é sobre identidade. E poucos lugares representam isso tão bem quanto a Serra Cearense. Entre receitas tradicionais, histórias locais e cachaças produzidas na região, fica impossível não perceber como a gastronomia ajuda a preservar a cultura de um povo. No final das contas, talvez a melhor comida nunca seja a mais sofisticada. Talvez seja aquela que reúne pessoas, aquela servida sem cerimônia, aquela que transforma uma tarde comum em uma lembrança permanente. Porque algumas receitas alimentam o corpo, outras alimentam a memória. Quando eu saí do Brasil, achei que estava indo em busca de novas experiências. E estava, mas toda viagem tem uma consequência inesperada. Ela faz você enxergar a sua própria casa de uma forma diferente. Voltar pro Ceará me lembrou que a comida nunca foi apenas comida. Ela é história, ela é identidade, ela é memória. E talvez seja por isso que, não importa para onde eu vá, uma parte de mim sempre vai continuar aqui. Nas ruas, nos mercados, nas mesas e nas histórias que continuam sendo cozidas todos os dias.